Amém? Amém. Deixa eu colocar o zóio aqui. Meu irmão e minha irmã, é muito gratificante a partir do momento que nós começamos a falar da palavra de Deus. Que Deus nos dá essa graça, Deus nos dá cada vez mais conhecimento da sua palavra. E eu confesso aos irmãos que eu tive algumas dificuldades para estar preparando essa palavra, mas diante da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu busquei a Ele em oração, e aqui essa noite tem mais um pouco da porção da palavra de Deus, essa palavra de Deus que tem o poder de libertar, essa palavra de Deus tem o poder de curar. E eu gostaria de saber de alguém aqui essa noite, que Deus, já peço licença para o pastor, né? Se tem alguém que gostaria de dar testemunho durante essa passagem de Natal, aqui essa noite. Amém? A Vívia. Por gentileza, Vívia, aqui na frente. Rapaz, irmãos, é de Deus, é muito de Deus. Perdoem desde já, tá? Eu vou chorar, é normal, faz parte. Mas faz algum tempo que eu estou querendo dar esse testemunho e a gente fica ali, né? Dou, não dou, dou, não dou. E hoje eu estava ali no banco incomodada. E eu falava, Deus, hoje é o último dia para me dar esse testemunho, porque eu tinha que dar esse ano ainda, né? E aí eu ficava, mas não, Deus, não vou. Aí ficava, não, vai. Na hora que tocou te louvarei, eu falei, não, é Deus falando que eu tenho que dar o testemunho. Aí eu vou lá falar para o pastor, não vou. E fiquei quietinha, eu falei, Deus, se for para me dar o testemunho, o Senhor vai falar que eu tenho que ir dar. E Deus falou, era para dar mesmo esse testemunho. Esse testemunho é um pedido de perdão, ele é um agradecimento e é um testemunho. No ano passado, no dia 30 de dezembro, eu e o Semana, a gente estava trabalhando, né? E quando foi por volta de 11h30, meu filho, que trabalha de home office, mandou uma mensagem para a gente, né, no grupo lá de casa, falando assim, aconteceu um problema. Aí você já começa a imaginar um monte de coisa, mas nunca, né? E aí, nisso, ele mandou um vídeo. Caiu o teto do meu quarto. E meu filho trabalha no meu quarto, né? A mesinha dele de trabalho fica no canto, assim, da minha cômoda. E ele trabalha ali. O teto do meu quarto caiu uma parte dele atrás do meu filho. Meu guarda-roupa, as portas, ele é um guarda-roupa de canto, e essas portas aqui são de vidro, são espelho. E, pela graça de Deus, não pegou no meu filho e não quebrou o espelho, porque poderia ser bem pior ainda, né? Mas caiu uma boa parte do teto, né, e concreto mesmo. E na hora que a gente recebeu aquilo, eu e o Semar, a gente já mandei mensagem para o Semar, vamos almoçar. E ali a gente começou a murmurar. E aí que vem o pedido de perdão. A gente saiu, o chefe do Semar estava junto com a gente, e a gente ali, não, quando você acha que não pode piorar, né? Olha, e agora, né? Ai, Deus, Deus, e ficamos lamentamos muito mesmo, né? Tanto eu como o Semar, né? Pelo ocorrido. Saímos do serviço, 5h, fomos para casa ver, né, o estrago. O Semar derrubou mais uma parte para que corria o risco ainda de cair tudo, né? E a gente só ali se lamentando por aquilo. E a gente tinha planos para esse ano de fazer uma viagem, como todos os anos, a gente tem planos de fazer viagem, tudo. E a gente sabia que a gente precisava arrumar o telhado da nossa casa, mas era uma coisa que sempre ficava para segundo plano, porque era abrir mão da viagem para arrumar a casa. E aí, quando aconteceu tudo isso, a gente falou, não,
então não vamos viajar para esse ano arrumar a casa. Foi muito difícil a decisão, né, abrir mão de uma viagem para poder arrumar a casa, mas a gente falou assim, olha, foi Deus que quis mostrar para a gente, ó, vocês precisam, né, fazer isso. Aí tá bom, então vamos começar a se organizar para poder arrumar o telhado da casa. A Samar foi atrás de tudo e conseguimos arrumar o telhado. E há um bom tempo, muitos anos, né, eu tinha o sonho de uma cozinha, né, toda planejada, toda organizada. E também era coisa que todo ano eu entrava, ai Deus, eu queria tanto uma cozinha nova, né, porque conforme a gente montou a casa de um jeito, conforme os meninos foram crescendo, a gente foi adaptando por causa deles, né, e minha cozinha meio que foi assim, estava adaptada. E eu sempre tive esse sonho de cozinha, mas sempre via ele muito distante. E com tudo isso que aconteceu, então não viajamos, arrumamos o telhado, então agora vamos investir na cozinha? Mas vai apertar, a gente não tem condições, mas vamos fazer. E a gente foi fazendo, e hoje eu sou grata a Deus porque eu tenho a cozinha que eu sonhei. Né? E ela é realmente com tudo que eu precisava, né? Eu sou muito grata a Deus porque ela é realmente do jeito que eu queria, né? Não teve nada assim que eu pudesse falar. Não, olha, isso daqui eu não consegui fazer. Eu tenho um marido, né, maravilhoso que o que eu falo eu quero, ele assina embaixo, né? Tem um Deus que assim o que eu sonhei ele me deu, né? E eu sou muito grata a Deus a isso. A gente, em 2024, a gente tinha uma dívida que a gente, assim, estava tirando nosso sono, né? Estava preocupando muito a gente. Uma das coisas que a gente se lamentou também quando caiu o telhado, que a gente já tinha essa dívida e tinha que arrumar o telhado, né? E Deus nos ajudou tanto a quitar a nossa dívida, arrumar nossa cozinha, consertar o telhado, né? E eu sou muito grata a Deus por isso, né? E eu sentia que eu precisava dar esse testemunho, mas eu sempre ficava naquela, mas eu sei que hoje Deus me mostrou que realmente era a hora, e eu agradeço muito a Deus diante dos irmãos. Eu peço perdão a Deus. Hoje eu entendo que algumas coisas acontecem assim para a gente realmente, olha, se você não fizer agora, você não vai fazer nunca. Você tem que confiar em mim. Confia, né? E hoje eu entendo o que é confiar em Deus. Quando acontecer, não lamenta. Agradece a Deus porque não teve nada de pior, né? E vamos à luta, né? Deus nos deu condições de trabalhar, né? E eu sou muito grata a Deus por isso, né? E falo para os irmãos, confiem. Se Deus falou, vai, confia, entrega para Ele, porque Ele é o Deus que faz muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente espera. Amém? Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais alguém que gostaria de dar o testemunho? Aê, a dupla mineira. Aleluia. As mais velhas que falavam antigamente, igual a caçula fica sem falar. Os irmãos sabem que a gente uma morava num lugar, outra morava no outro lugar, né? E esse ano Deus proporcionou, na verdade, assim, a Márcia veio com uma ideia de estar morando a família toda no mesmo local e tal. Isso é um sonho já antigo nosso. E Deus proporcionou isso esse ano. Aí Deus deu uma terrinha para a gente, irmão. Vai chegar a hora que a gente vai fazer um culto para os irmãos lá, mas tem que deixar mais, no mínimo organizada, porque né, o Jonas conhece, estava com um matagal lá, mas o Senhor nos abençoou com uma terrinha cheia de matagal, abençoado, com uma floresta enorme atrás, né, Jonas? Então, Deus tem nos abençoado em todo o tempo, assim, porque tem abençoado irmãos para nos abençoar. Da maneira que a gente menos imagina, o Senhor coloca as pessoas para nos abençoar. E a gente pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, e Deus não manda o irmão para ajudar a gente.
né? E Deus tem provido em tudo, até os dias de hoje, né? Desde quando a gente pensou em querer comprar, a gente estava com a ideia, saímos, né, duas doidinhas correndo, desesperadas, vamos tentar achar um local e tal. Quando a gente achou, aí era um menor, né? Aí a mulher que estava vendendo para mas tem um maiorzinho ali, vocês não querem ir lá conhecer? Vamos lá, né? Vai que, né? Quando a gente chegou, a gente viu aquele paraíso que o Senhor nos mostrou, e a gente ficou, falou, então até eu entro com, porque na verdade ela ia entrar só com o AP dela, aí quando eu vi o negócio, falei assim, até o meu AP entra nesse negócio aqui, né? É de Deus, né? Então a gente começou a ter todo o processo, mas no meio do caminho, sempre o diabo tenta, né, dar uma cutucadinha. A senhora que estava nos vendendo falou que a gente tinha que pagar um valor a mais. Eu falei, cita, mas então agora, sem chance, vamos parar no meio do caminho aqui, não dá não, né? Vamos voltar para aquele outro, lá do começo, que a gente consegue realmente pagar, né? Cristão tem que saber como é que paga, né, o que consegue, senão não dá, né? Não dá para falar no meio do caminho que a gente não conseguiu pagar. Aí Deus nos abençoou, o que aconteceu? Aí a mulher ligou, falou, não vai dar para o homem passar para vocês, porque teria que me pagar essa parte. Essa parte realmente a gente não tem condições, então tudo bem. A gente espera, ou você mostra para a gente aquele outro, ou mostra um outro, né? Aí ela já tinha acertado tudo, tinha acertado um outro para nós, e esse que a gente queria mesmo, ela já tinha vendido para uma pessoa. Ela já ia ganhar 2 vezes, né? Um para nós e um para outro. Mas o homem, eu no meu trabalho, fazendo coleta de sangue, o papai me liga lá, né? O telefone, eu olho, opa! O que esse moço quer, né? Fui no cantinho e falou assim, mas por que vocês não estão querendo, né, lá? Vocês estavam tudo certo. Eu disse, mas é porque no meio do caminho ela falou que a gente tinha que pagar um valor que a gente não tem condições de assumir. Não vou falar, dar minha palavra para o Senhor se eu não tenho condições de arcar com essa dívida. Eu falei assim, não, de jeito nenhum. Então, vou fazer o seguinte, eu arco com essa dívida, vocês ficam com o lugar lá para vocês. Para vocês não, a gente pagou. Mas assim, vocês ficam com o lugar, porque já estava, você já tinha falado que ia ficar, e agora, não, eu vou arcar com essa parte. E ele ficou com a parte da mulher. Eu falei assim, minha filha, nem falo mais nada, não questiona, porque esse é de Deus mesmo, porque não tem condições, não era para ser. Jesus mandou ele me ligar para falar que era nossa, então, minha filha, não discute não, só aceita e vamos embora, né? É de tanto cuidado, assim, a gente passa, até a Magda falou, tanta cansada, um bagaço. Terra, nós estamos no processo daquela mordomia da terra, né? Tem que estar cuidando, dá trabalho, irmão. Glaucio falou, irmão Jonas tem sido bênção mesmo na nossa vida lá, que o Senhor tem enviado, né? E dentro dessas bênçãos que o Senhor tem nos provido, uma outra situação dentro de uma chuva, porque muita árvore, né? A gente teve uma tempestade e tal, e aí caiu galho de árvore num telhado que tem lá. Quando a gente foi ver, o telhado o galho caiu, foi perto do móvel, mas não encostou em nada. Nós ficamos, nossa, Deus, deu freio aí. O negócio foi bem perto dos móveis do meu sobrinho. Aí depois teve outra chuva, outro galho caiu. Quando a gente vai ver, o galho quebrou só rente, não encostou em mais nada do que era nosso. Nossa, é Deus sustentando tudo. Então, assim, é Deus realmente. Todo dia a gente, Deus, aqui só o Senhor. Porque a gente não tem, e é um domínio da terra. O que a gente vê assim, Deus, tudo está sob o domínio de Deus, toda a natureza, e a gente está aprendendo até assim a ver o quanto nós temos que estar sabendo e entendendo que tudo está sob o domínio de Deus, e nada do que nós possamos querer fazer, ainda que tenhamos todas as possibilidades financeiras que fossem, se Deus não dá ponto ali, termo naquela ação, não adianta. Deus põe termo naquilo que pode ser tocado, daquilo que não pode ser. Assim foi uma chuva, né? Que a gente passou lá, a Glaucia está lá. Então seria assim, tipo, vendo as ações de Deus no cuidado dele em que a gente está lá. A água, nós moramos bem do lado do rio. O rio é tipo a 1 metro. E a chuva veio lá na frente, os meninos falam que ela veio enchendo, encheu. Aí nós estávamos saindo do serviço ainda. Aí os meninos, olha, a água vai entrar. Nossa, Jesus, Glaucia, vem embora, que nós temos que ir embora rápido. Aí o rio foi bem rente, assim, a varanda, subiu um pouco na varanda. Eu falei, Deus, não deixa nem 1 milímetro, Senhor. Gente, aí meu sobrinho falou, ele não passou um dedo. Aí eu falei, Deus de novo dando termo naquilo que só compete a ele decidir. E é nessa dependência. Então, assim, por tudo que tem acontecido, é Deus dando o tempo certo nas coisas. Como a irmã foi abençoada, o Senhor faz tempo no tempo que é dele. E Deus nos abençoado.
muito pela vida do nosso irmão que sabe das coisas lá. O que vocês estão fazendo aqui? E aí ele estava vendo a ação de Deus. E realmente é um milagre de Deus ali todo dia para a gente. E nós vamos realmente ter esse tempo ali de agradecimento com a comunidade, com a congregação, com a igreja aqui do Senhor, né? Louvado seja Deus. Obrigada. Amém. Glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu costumo assim dizer para o pessoal assim, que eu não sou de falar muito, mas assim eu costumo ser muito observador. Como se diz assim, né? De gavazinho, como diz o mineiro, né? E um tempo atrás, acho que não faz nem um mês aproximadamente, foram ministrados aqui na igreja a respeito de 5 pedras. E eu levei essas 5 pedras para casa, mas coloquei assim dentro do guarda-roupa, essas 5 pedras, e falei assim, parece que essas pedras falavam comigo, olha, 5 pedras, olha, 5 pedras. E no momento que eu comecei a preparar a palavra para trazer aqui essa noite, e me veio em mente o que foi ministrado sobre essas 5 pedras. Uma delas, que é 5 pedras que Davi foi escolher no rio para enfrentar o Golias, porque ele estava assim diante de uma dificuldade muito grande. E uma das pedras que me chamou muita atenção, que o pastor do qual ministrou para a gente, falou assim, uma das pedras era a pedra da fé. A fé é firme fundamento das coisas que se separam, que esperam, e a prova de fatos que não se vê. Louvado e engrandecido nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa pedra que foi ministrada aqui, neste lugar, a pedra da fé, que não haja falta de fé dos irmãos, que não haja falta de fé aqui na igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deposito essa pedra aqui no altar de Deus, para que a fé da igreja cresça e que também nós possamos crescer a nossa fé em nome de Jesus. A segunda pedra, do qual o pastor também ministrou, a pedra da unção. E o Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Que o Espírito do Senhor possa estar sobre nós nesse lugar. Que o Espírito do Senhor possa estar ungindo essa igreja em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A terceira pedra. A pedra da obediência. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer, holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra. Que podemos ser obedientes da graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, como igreja de Cristo aqui neste lugar. E a quarta pedra, a pedra da coragem. Mas estou cheio de poder do Espírito do Senhor, eu o juiz e a força, Que possamos, diante da dificuldade, das lutas que vão parecer, que nós não estamos livres, mas diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos firmar nossa palavra em Cristo Jesus, que possamos ter a verdadeira coragem que o nosso Senhor Jesus Cristo deu para cada um de nós. E a quinta pedra, que o pastor também ministrou aqui, que Davi levou com ele. A pedra da promessa. Que Deus tem uma grande promessa na minha e na sua vida. E Deus tem uma grande promessa aqui nessa igreja, essa quinta pedra, do qual nosso Senhor Jesus Cristo vai trabalhar com todos nós, vai caminhar com todos nós, diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações,
Deus vai honrar os seus aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. E diante dessas palavras aqui do qual Deus me chamou para estar falando a respeito dessas pedras, eu fui até o livro de Tessalonicenses. Irmão Jonas, por gentileza, Tessalonicenses, capítulo 1. Amém. Paulo e Silvano, e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses. Em Deus, o Pai e o Senhor, Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também no poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Agora, Tessalonicenses capítulo 5. Tessalonicenses capítulo 5, do 16 ao 18. Tessalonicenses capítulo 5, isso. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvado seja Deus. Senhor querido, bondoso e amado Pai, Pai Santo, Pai querido, Tua palavra já foi lida aqui neste lugar, Senhor meu Deus. Pedimos, Pai Santo, Pai querido, que Tu uses o Teu povo, Pai Santo, e fazendo conforme a Tua vontade, Pai Santo, e crendo, Senhor meu Deus, que Tu tem o melhor para dar para cada um de nós, Senhor meu Deus, porque, Pai Santo, o Teu cuidado é muito grande, que possamos caminhar com esse Deus verdadeiro, esse Deus forte, que está sempre manifestando no meio da Tua igreja. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu costumo dizer que, da maneira que as pessoas costumam confraternizar o Natal, às vezes deixa a gente meio surpreso. E eu confesso aos irmãos assim que parece que esse Natal, o Natal foi do vermelho, né? Se estava vendo gente vermelho para tudo que é lado, é vermelho para baixo, é vermelho para cima. E eu falei assim, poxa vida, né? O vermelho está sendo dominante. E durante esse momento que eu estava lendo, essa palavra me veio trazendo pela maneira que nós comemoramos o Natal, que hoje Jesus estaria aproximadamente com 3 dias, né? Porque foi... não que ele que a palavra diz que assim, alguns estudiosos falam assim que ele não nasceu nessa época, né? Mas trazendo pelo nosso momento que nós comemoramos o Natal, ele estaria com 3 anos, ou 3 dias. E devido assim alguma administração do pastor que eu tenho sempre verificado, eles sempre falaram assim que no momento de Natal, no momento de ceia, é um momento de comunhão. Mas o pastor, um tempo atrás, também falou assim, olha, só que também, dependendo da maneira que vocês vão comemorar, pode ter muita desavença, e realmente, o que a gente começa a enxergar, houve muito, assim, algumas desavenças durante o Natal. Às vezes, coisa simples, coisa besta. E eu confesso aos irmãos, assim, que eu detesto, assim,
está entrando no meio de adversidade. E no momento assim da ceia, começou a ver assim, sabe um pequeno desentendimento, sim, coisa besta, coisinha assim que não tem nem fundamento, da maneira que nos ensina a comemorar o Natal. Sobre a mesa tinha uma travessa de azeitona, uma travessa de maionese, e colocaram uma maionese em cima, colocaram azeitona em cima da maionese. Só que o pessoal tem o hábito de fazer enfeite, né? Enfeite nas coisas de comida, né? Eu acho aquilo muito bonito, que aquilo me chama muita atenção. E quando tem esses enfeites assim, a primeira coisa que eu gosto de pegar é o enfeite que está ali no alimento. E começou assim um pequeno desentendimento, assim, por causa de quê? Por causa que a azeitona não estava no centro da bandeja, né, que estava a maionese, porque não estava no centro, né? Aí eu falei assim, mas isso aqui eu não faço assim, eu não faço aqui, eu não faço assim, eu não faço aqui, faço assim, puxa vida, né? E eu assim, cheguei e falei assim, pessoal, mas, afinal de contas, por que vocês estão discutindo a respeito de uma azeitona? Eu falei, tá, pode deixar, que eu sou como bom mineiro, né? Eu falei assim, eu vou apaziguar esse negócio aqui agora. Aí eu peguei e falei, gente, vocês estão discutindo a troco de nada. Por causa de uma azeitona, é um momento de comunhão, vocês estão discutindo por causa de uma azeitona, por causa de um enfeitinho de tomate, que tem que estar bem no centro, que dá. Pode deixar, eu peguei e fui até a pia da cozinha, lavei minha mão, o que você vai fazer? Eu falei assim, não, eu vou apaziguar o negócio aí. Eu vou fazer igual Jesus, né? Jesus lavava as mãos, lavava os pés, fazer igual. Peguei, lavei minhas mãos, cheguei no centro lá e peguei a azeitona e eu tenho enfeite e... Oh. Gente, sem medo algum, apaziguei a situação. Quer dizer, então Deus muitas vezes nos dá estratégia para apaziguar as coisas, né? Porque sem orientação de Deus não vai. Mas vamos nós caminhar mais um pouco. Engraçado que, eu vendo tudo isso aqui, que eu li em Tessalonicenses, foi um momento assim que Paulo escreveu essas cartas para os Tessalonicenses, falando encorajando aquele povo que estava desanimado, para que eles também pudessem santificar e ter esperança, a segunda vinda de Jesus. Abordando que as perseguições e mau entendimento sobre o retorno do Senhor e incentivando a vida digna do Evangelho e trabalhando com honestidade e amor ao próximo. 3 palavras que eu tiro aqui. Trabalhando com fé. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos cada vez mais trabalhar nossa fé, precisamos cada vez mais caminhar para que possamos nos fortalecer diante da fé e ter esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, porque é só nele que podemos esperar. É só nele que nós podemos acreditar que a promessa dele é muito grande nas nossas vidas. É uma promessa grande no meio da igreja. E tudo que temos, e quando você começa a olhar, assim, tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nele vivemos, e nele existimos. É Ele que nos dá vida. É o nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá vida, é Ele que está sempre contemplando, sabe, eu costumo dizer, os nossos dodói, as nossas alegrias e as nossas lágrimas. Foi por isso que Ele nasceu. Mas eu fico olhando assim também, nessas comemorações que nós tivemos, que
Quantas pessoas não gostaria de tomar até um copo d'água e não pôde? Teve muitas pessoas que não tinha assim como tomar nem um copo d'água. E quando a gente começa a olhar as nossas mesas, que durante o ano nós tivemos as nossas dificuldades, as nossas mesas estavam fartas, porque Jesus que nós servimos, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus assim que sabe que Ele provê mesmo, assim. Ele provê, Ele coloca, deixa a nossa mesa farta. E o centro de todas as mesas, que está farto, o centro de tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu, e nós servimos esse grande Deus. E eu falo para os irmãos assim que nós temos que ser muito gratos a Deus pela nossa família. Pela nossa família. Sempre tem uns assim, uns gordinhos, uns magrinhos, uns fortinhos. Como minha mãe falava assim, sempre tem uns mais, com o mineiro fala assim, abelhudo. Tem uns abelhudos. Nossas famílias é isso aí. Nossa família é cheio de algumas situações, é cheio de altos e baixos. Mas aquele que está lá em cima, Ele conhece o coração de cada um da nossa família, Ele sabe, Ele conhece tudo que existe no meio da família, os altos e os baixos. Temos que dar graça também pelos nossos amigos que nós encontramos pelo caminho, pela nossa vida, porque é Ele que é dono de todas as coisas, pela sua saúde, pela nossa saúde. Os dodói vêm quando a gente menos espera. Oxa, a vida estou numa situação difícil, assim, está dodói aqui, está dodói ali, mas menos assim. Quando você menos espera, o Todo-Poderoso coloca e restaura a nossa saúde, porque Ele é um Deus que tem o poder de restaurar tudo na nossa vida. É Ele está no controle de tudo. E temos que ser gratos também por Deus, por Ele existir na nossa vida. Temos que dar graças a Deus, porque Ele existiu em nossas vidas. E hoje, à noite, que nós estamos vivendo aqui, essa noite aqui, a nossa gratidão é diante desse grandioso Deus, porque nós temos que ser gratos a esse Deus que nós temos servido. A cada momento e a cada segundo, a cada hora que passamos, durante as nossas diversidades, temos que ser gratos, porque Ele permitiu que acontecesse algo na nossa vida. Mas quando você menos espera, Ele nos dá a vitória. Louvado seja Deus. Porque, ainda falando um pouquinho ainda dessa graça de Deus, porque aqui essa noite, hoje eu estou falando desse Deus, desse Jesus, que nasceu em uma manjedoura. Olhando assim, falei para vocês, 3 dias atrás, trazendo diante das nossas comemorações. E esse Deus veio, cresceu com graça e conhecimento e sabedoria no meio dos homens, tornando-se carpinteiro de Nazaré. Ele se tornou carpinteiro, teve a sua função junto com seu pai, que seu pai era carpinteiro, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava crescendo em estatura e graça. Ele veio, ele não ficou só criança. E com 30 anos, esse Jesus, que nós comemoramos há pouco tempo atrás, ele foi batizado com 30 anos no Rio Jordão e deu início ao seu ministério. Mas ele deu início ao seu ministério, não foi por causa dele, porque houve a obediência dele que o Pai o enviou. Ele começou a pregar, a ministrar a palavra de salvação, a palavra de arrependimento e a palavra de perdão que está em Cristo Jesus, e Ele ensina para cada um de nós. E andou por toda parte. Andou libertando, que do qual todos nós possamos crer, que nós servimos esse Deus libertador.
Foi o Jesus que curou cego. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos curar o que está oculto às nossas vistas. Que possamos enxergar a vida e a água viva que corre em Cristo Jesus. Levantando o paralítico, ressuscitou mortos, assim como ele ressuscitou Lázaro, e derramou o Espírito Santo sobre nós e sobre a igreja do Senhor. E o perdão também, ele trouxe para cada um de nós, assim como ele perdoou aquela mulher do fluxo de sangue. Ele falou assim, vai, mas não peques mais. Assim é a palavra de Deus, desse Deus que veio crescendo e veio anunciando a salvação aos cativos, daquelas pessoas que estavam encarceradas, e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ele foi crucificado, ressuscitou onde? A grande promessa na minha e na sua vida, que ele virá buscar os seus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando você começa a olhar a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não precisaria ter chegado a essa idade que ele chegou. Ele não precisaria fazer tudo o que ele fez, porque ele não tinha nenhum pecado, como um pecado igual todos nós somos pecadores. Ele poderia ter caminhado fora da obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele achou melhor caminhar dentro da obediência de Deus, porque ele veio para nos salvar. E que possamos, assim, render graça a Deus, que um dia ele nasceu e foi por mim e por você. Porque somos pecadores, mas mesmo assim, a graça de Deus é em toda a nossa vida. A graça de Deus é em toda a nossa vida. Que possamos assim, como igreja de Cristo, render graça a esse verdadeiro Deus. Que possamos assim, a cada dia que levantamos, a cada dia durante as nossas caminhadas, que possamos saber agradecer esse grande Deus que nós servimos. Esse grande Deus que veio assim para servir a humanidade, para tirar cada um de nós, que todos nós estávamos presos, todos nós estávamos o quê? Cativos. E ele veio para libertar a cada um de nós. Ele veio para libertar, ele veio para curar, ele veio para restaurar. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Que quem dá vida é só nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos crer que só o Senhor é Deus na nossa vida, só o Senhor é Deus no meio da nossa igreja, só o Senhor é Deus no meio da nossa família, só o Senhor é Deus no meio do nosso trabalho, só o Senhor é Deus no nosso pensar e na nossa maneira de agir. Deus tem nos abençoado, Deus tem feito milagre no meio da minha família, Deus tem feito milagre. Onde é que nós andamos? E Ele tem feito o milagre dele. E que eu quero dizer para os irmãos assim, neste Natal, Deus fez um milagre no meio da minha família. Por que Ele fez um milagre? Vou ser sincero com vocês. A gente não tem o hábito de estar discutindo, a gente não tem hábito assim, sabe, de estar achando quem está certo, quem está errado. Mas depois de muito tempo mesmo, eu sempre falei assim, olha, durante quando meu pai e minha mãe eram vivos, nós sempre passamos o Natal junto. Nós sempre passamos o Natal junto. E quando eu vejo vocês, filho, eu acho que eu posso contar as vezes que vocês passaram o Natal
em casa confraternizando junto com a gente. E eu confesso aos irmãos que até fiquei surpreso. Mas por trás disso aí tem muita oração. E Deus vai trabalhar no meio da minha família. E eu sou muito grato a Deus. Porque esse ano nós conseguimos passar uma ceia de Natal junto. Eu sei que tinha comida ali, coisa de outro mundo. Tinha coisa, sabe, vários alimentos naquele lugar que eu falo assim, poxa vida, né? Fizeram tanta coisa que eu não sei nem o que é isso. Mas eu sou muito grato. Eu estava sempre agradecendo a Deus pelo fato. E creio que, diante da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus está trabalhando no meio da minha família. Deus vai trabalhar cada vez mais, porque eu sirvo um Deus de vitória. Eu tenho buscado a Ele e tenho sido instruído no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil. Mas Deus é poderoso para resgatar cada um de nós. Basta nós clamarmos o nome desse grande Deus. Esse Deus de graça, esse Deus de poder, esse Deus de perdão, esse Deus de misericórdia. Que é esse Deus que nós servimos. E eu encerro aqui essa noite dizendo para vocês que diante dessas pedras que nós vimos aqui essa noite, que essas pedras possam nos incentivar a caminhar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que essas pedras, não é aquelas pedras assim que Davi pegou e escolheu as melhores pedras. Assim como Davi escolheu as melhores pedras lá no rio, Deus tem escolhido o melhor para mim, para vocês e para o meio das suas famílias. Deus tem escolhido. Deus não está pegando qualquer coisa assim, isso é seu. Deus tem nos mostrado o que é verdade. Porque a palavra de Deus nos diz, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. É diante dessa verdade que nós servimos, a verdade de Cristo, a verdade daquele que morreu na cruz, que derramou seu sangue precioso, foi para comprar cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre cada um da nossa família, independente o que eles estão fazendo, independente da distância que eles estão, e que eles estejam, e que a graça de Deus possa alcançar a cada um deles. Eu entrego aqui essa palavra aqui essa noite, assim como a palavra chegou para Jeremias. Seja forte e corajoso. Que essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos encoraja a cada dia e a cada minuto das nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Amém?